Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast H Plus Tá On. Você deve estar se perguntando, né? Cadê o Kim? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Nando Nisoli, faço parte da equipe de coordenação do H Plus e também sou professor de matemática. Hoje eu vim aqui e tenho essa enorme responsabilidade de substituir o Kim, porque justamente vou entrevistá-lo. Hoje ele é o nosso convidado de honra, ele sai aqui da cadeira de apresentador e é o nosso convidado de honra aí para falar um pouquinho sobre a prova de biologia da Unifesp. Prova de biologia essa que tem 5 questões com 2 perguntinhas cada uma delas no segundo dia de provas aí da Unifesp. Opa! É meio estranho falar isso, né, Kim? Mas seja muito bem-vindo aí ao H Plus Tá On. O que você tem para falar hoje para os nossos alunos, para as nossas alunas sobre a prova de biologia da Unifesp? Agradecer a apresentação aí, o convite de estar aqui. Tava falando, esquisito tá deste lado da mesa. Bom, e comentar aí, né? Não sei se o pessoal sabe também que eu sou professor de biologia. E dar algumas dicas da Unifesp. A Unifesp é uma excelente prova aí de biologia. Então, você vai projetar, no caso... eu vou projetar aqui, o Matheus vai me ajudar. A gente vai colocar as incidências, né? Como sempre fazemos. E o Kim vai discorrer um pouquinho aí sobre a importância dos teus estudos aí em cada uma delas, né? A gente tem um percentual aí por tema. E aí o que você quiser começar, Kim, fica à vontade aí. O que mais cai pelo que eu tô vendo aí, citologia, né? Quase 27% aí das questões das últimas provas aí, falando de citologia. Você quer inverter a ordem? Você quer começar a falar pela ordem? Aí fica a teu critério aí. Vamos pela ordem. Sou um pouco sistemático, assim. Eu quero fazer tudo... Tá bom, então vamos embora. Não sou das exatas, mas... basicamente, assim, a ideia é sempre dar algumas dicas. Aquele esquema. Igual você aceitou aquelas da FUVEST, né? Exatamente. Da rachura, é rachura? Achurada, área achurada. Achura. Eu vou aceitar algumas coisas aqui também, eu acho. Então manda ver. Eu vou falar tudo, né? Eu tinha 12 questões, né? Pra acertar. Puts. Você tem 5 com 2 alternativas cada uma delas. Né? Entrou a estatística aí, me quebrou. Mas tudo bem, eu tinha 12, você tem 10 no tema, né? 10, A e B. Bom, citologia, assim, o que o pessoal tem que ficar atento e sempre aparece, não só na Unifesp em si, mas como toda a VUNESP. Então, diferenças básicas entre as células, né? Procarionte, eucarionte, as organelas dos eucariontes, organelas membranosas. E aí, assim, síntese de proteína para exportação, no caso do retículo endoplasmático granular, ou rugoso, né? Antigamente rugoso, enfim, digestão intracelular, são coisas bem clássicas dentro da citologia, além de replicação, enfim, tem que estar atento a isso dentro da citologia. As funções das organelas, todas elas, mas principalmente ali para a síntese proteica, então processo de transcrição, tradução e proteína para exportação. Então, vou soltar uma pepsina ou pepsinogênio no estômago ali, eu preciso sintetizar ela no sistema, no retículo endoplasmático rugoso, isso vai para o sistema Golgiense ou complexo de Golgi, enfim. As coisas trocaram de nome, a biologia tem muito isso, depois que a gente sabe, a gente começa a trocar de nome. E depois para a exportação de fato. Então, se é uma célula que joga muita enzima ou proteína para fora, ela vai ter muito REG, retículo endoplasmático granular, que é o rugoso. É o REG. REG-Night. Fora isso, dentro de citologia, assim, mitose e meiose, sem sombra de dúvida. Mitose e meiose, então deem uma olhada em mitose e meiose ou gametogênese. Então, sempre que cai gametogênese, vai falar ali, vai cobrar da divisão reducional, que é sempre do cito 1 para o cito 2. Guarda isso. Sempre do cito 1 para o cito 2. Seja o ovócito 1 para o ovócito 2, seja do espermatócito 1 para o espermatócito 2. Clássica pergunta dentro de citologia. Citologia é isso.
E, obviamente, né, a célula vegetal. Falei eucarionte animal e eucarionte vegetal precisa conhecer as organelas e suas diferenças. Mas a vegetal cai com a mesma frequência que as outras ou não? Sempre quando cai, vai comparar uma com a outra ou cobrar isso do aluno, mesmo que seja, assim, implícito. Entendi. Então, ele precisa saber as diferenças entre as células ali, sem sombra de dúvida. Entendi. Podemos ir para ecologia? Opa, ecologia. O que mais aparece aí de ecologia? Porque ecologia é um tema muito amplo, né? Espectro que está em tudo é tudo, ecologia. Né? O que é? Ecologia é tudo, é isso mesmo. Então, o que aparece assim com mais frequência quando se cobra uma questão de ecologia? A Unifesp gosta de algumas coisas dentro de ecologia. A primeira coisa, você vai ter que assim, no fio do bigode, precisa saber as interações ecológicas, principalmente aquela comensalismo, amensalismo, que são um pouco mais complexas para os alunos de forma geral, não que eles não saibam. Acho que ecologia, dentro da biologia, ecologia é a primeira coisa que eles solucionam. Então, interações ecológicas é só ficar atento ali, atenta, para não bobear, perder ponto à toa. Então, solucionado interações ecológicas, ciclo biogeoquímico, tem ali o ciclo da água, o ciclo do carbono, mas principalmente o ciclo do nitrogênio. Então, as bactérias fixadoras de nitrogênio são uma pergunta clássica dentro do ciclo do nitrogênio, risóbio, enfim, dá uma olhada no ciclo do nitrogênio. E depois problemas ambientais, né? Problemas ambientais. Aliás, bioma também caiu agora na FUVEST. Tinha uma pergunta de bioma, que era da Mata Atlântica, falava ali do Rio de Janeiro, Paraná, enfim. Então, o bioma tem que também... isso está dentro da geografia, a geografia já falou, então acho que bioma já foi. E sucessão ecológica. Sucessão ecológica clássico. Então, assim, como que vai o desenvolvimento de determinada vegetação até a comunidade clímax, né? O clímax, como a própria palavra diz, assim, você não precisa de nada. Tudo que é feito ali, produzido ali, é consumido ali. Então, vem de série, excese ou excese, até a comunidade clímax, sucessão ecológica primária e secundária. E pirâmides. Para não falar que eu não falei de tudo de ecologia. Você citou uma coisa aí que eu fiquei pensando, né? Óbvio, essa prova não é interdisciplinar, não tem uma questão assim interdisciplinar, mas você falou da relação de ecologia com geografia, por exemplo. Pode colocar alguma coisa, aparecer alguma coisa de geografia, né? Se tiver uma questão de ecologia, ou você acha pouco provável que isso aconteça? Não, assim, o que vai acontecer, porque você trabalha com bioma, você vai falar da geografia, então sim, pode estar implícito ali. Mas diretamente lá uma Unesp da vida... foi isso que exatamente nisso que eu pensei. Não. Do jeitão da Unesp, só ela consegue fazer. Entendi. Então, o aluno vai conseguir relacionar, porque, obviamente, né, tá ali totalmente relacionado. Mas, do jeito que cobra a Unesp, não. Sabendo o bioma, assistindo a aula ali de bioma, fazendo a sua revisão... vai dar para matar, tranquilo. E suas características, né? Sim. Características dos biomas. Tava falando das pirâmides. Desculpa, eu te cortei. Pirâmide energética, pirâmide numérica, né? De parasita, a única que pode ser invertida. E a pirâmide de biomassa, que a biomassa aquática ela é semi-invertida ali. São os detalhes de pirâmides que o aluno tem que saber. Ecologia, o que aparecer vai matar. Você acha que ela tem um percentual alto, né? 20%. Sim. Porque aquilo, ela tá em tudo, né? Então, é o tema que, quando aparece, a galera acerta bem. Pensando... a biologia como um todo, né, Nando? Assim... pensando no nosso público de medicina. Pensando no público de medicina, é a nota mais alta seguida ali de física, porque a física tem um padrãozinho de pergunta. Porque biologia, eles gostam... não que seja fácil, né? Biologia... acho que você não gostava, né? Eu não gostava. Foi isso que você falou? Foi. Era uma das era a matéria que eu menos gostava na escola. É mesmo? Era. Então, assim, que ela é muito nomezinho. É outra língua. Mas vai dar pra matar. A ecologia, quando cai, não é nada muito difícil, não. Beleza. Vamos pra botânica? Botânica e genética aí responsáveis pelo mesmo percentual nas últimas provas, né? 13%. Aproximadamente. Fala das plantinhas primeiro, depois você fala das ervilhas. Se ela vai ser amarela, verde, se o coelhinho chinchila. Aí você tem as duas oportunidades aí para falar. Começa pelas plantinhas, então. E eu digo que tanto botânica quanto genética
é o que a alunada, a vestibulanda mais erra aí dentro de biologia. Seja porque a botânica tem mais nome ainda dentro daquilo que tem muito nome, e a genética porque envolve, né? A matemática. E a interpretação de texto, mais interpretação até. Sim. Não é nem a matemática em si, é a interpretação dos exercícios. Exatamente. Botânica, poxa, a diferença entre os grupos, né? Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Precisa saber, isso também precisa estar assim na ponta da língua. As suas características, o que tem flor e fruto, dupla fecundação, endosperma triploide, no caso de angiosperma, né? A conquista do ambiente terrestre, então assim, não depende da água para fecundação ali, a partir de gimnosperma, surgimento, então tubo polínico, coisas clássicas dentro da botânica. E aí depois dá uma olhadinha ali, né? Xilema, floema, o que transporta, o que não transporta, características dos frutos e os hormônios, principalmente AIA, que é o que é mais cobrado. Que é um experimento de Darwin, enfim, é o que é mais cobrado. Mas dá uma olhada ali em todos os hormônios, etileno, tudo. Sabendo isso, botânica... Tem um tempo que a Unifesp não aperta muito na botânica, sabe? Então, quando cai uma botânica, vai até aí. A botânica é algo que dá para complicar bastante, mas não é esse o caso da Unifesp, não. Genética. Genética? Bom, geralmente tudo que cai em genética eles acham complicado, né? Por incrível que pareça, era a única parte que eu manjava, que eu gostava, né? Por que será, né? Primeira e segunda lei de Mendel, né? Um clássico, precisa saber. Sistema BO, é algo que a Unifesp gosta muito. Ou AB0, se você for do Rio de Janeiro. O zero porque a hemácia é carequinha ali, não tem nenhuma proteína, enfim. Sistema MN não, mas assim, sistema ABO e fator RH. Né? Então, assim, aí você já cai dentro de doenças, eritroblastose fetal, dá uma olhada em albinismo, enfim, algumas mutações aí, algumas doenças genéticas. Pode aparecer demais. Heredograma, interpretação de heredograma. Isso é classicão mesmo de genética. Não tem como fugir muito da genética, entendeu? Imagino que na matemática também assim, não tem muito o que inventar. Sim. Então, se você praticou ali, sabe os detalhes, que vier de genética, vai matar. A interpretação, aí tem muita atenção na interpretação do texto, que vai dar certo. Então, assim, primeira, segunda lei, alelos múltiplos, você falou de chinchila e tal, né? Então tá dentro de alelos múltiplos, por isso que eu falei de sistema ABO, fator RH, já junto pega a eritroblastose. Geralmente coloca um problema junto do outro. Perfeito. Certo? Certo. Agora vamos para um tema que, então tem 10%, é uma incidência boa, as demais serão menos aí. Sistemas, o que está dentro de sistemas? Quando eu falo em sistemas, o que está englobando aí esse grande tema sistemas? Fisiologia humana, imagino eu que esteja como sistema aí, seria sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema endócrino, sistema nervoso, enfim. Sistema urinário também, que apareceu na FUVEST agora. Sistema urinário tem caído bastante, já tem uns anos aí que tem aparecido. Antigamente chamado de sistema excretor, né? Uhum. Então, fisiologia humana, isso aí, nosso público, mesmo que não saiba tudo, eles amam, né? Até porque saber tudo de fisiologia humana, mas nem quando for PhD na medicina ali. Então, se eu pudesse apostar em alguns sistemas, dá uma olhada em sistema cardiovascular, o coração, a anatomia do coração, que tipo de sangue passa, por onde passa, a artéria pulmonar, a veia pulmonar. Então, assim, são coisas que sempre cercam, ali circundam a pergunta de sistema cardiovascular, diferença de artéria, veia, capilar, enfim. Sistema endócrino despenca em todas as provas da VUNESP, até porque tem muitos hormônios aí. Então, tem que saber os hormônios produzidos e os armazenados pela hipófise. Tireoide, T3 e T4, enfim. Pâncreas, né? Insulina, glucagon. São coisas bem clássicas. E sistema ciclo menstrual. Ciclo menstrual está dentro do sistema endócrino ali envolvido. Ciclo menstrual precisa também estar na ponta da língua de todo mundo. Sempre gostam
LH, FSH, o que faz, progesterona, estrógeno ou estrogênio, descamação do endométrio, e aí você já pode pegar ali, né, métodos contraceptivos, então, hormonais ou não, então, tá tudo ligado ao sistema nervoso, tá? Para não falar que, para eu acertar mesmo, passar por tudo, sistema nervoso também pode aparecer, dá uma olhada, sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, então, acetilcolina, adrenalina, ou noradrenalina, enfim. Muita coisa dentro desse tema, né? Isso aí dá pra ficar... Dá pra fazer uns 4 episódios. 4 não, dá pra fazer mais. Muitos episódios desses temas. Só um pra cada já, né? E nem tô fazendo algo que os nossos alunos estudam, que é uma fisiologia comparada, né? Então, tem sido cobrado muito, mas a gente vai falar de Zou. Então, fisiologia comparada é comparar o sistema cardiovascular seu com o sistema cardiovascular, por exemplo, de um peixe. Entendeu? E a evolução desse sistema, enfim, isso tem aparecido também. Entendi. O que você prefere, para a diversidade da vida ou ir para a zoologia? Ambos com 6,66%. Bom, diversidade da vida, assim, o que seria a diversidade da vida, né? Então, tudo envolve a diversidade da vida. Exatamente. Mas, aproveitando esse gancho que eu não tô vendo aí, já vi na prova da Unifesp, dá uma olhada em reino fungi, ou fungi. Então, suas características do fungo. Fungo não faz fotossíntese, fungo tem parede celular, faz digestão extracorpórea, liberam esporos, enfim, dá uma olhada no reino fungi só para não deixar passar uma questão. Porque vira e mexe tem aparecido também os fungos, tá? Então, colocar dentro de diversidade da vida. Aproveitando aí o gancho, obviamente, reino Monera, as bactérias, né? Bactérias e cianobactérias. Então, suas características, procariontes, DNA circular, plasmídeos, fazem conjugação, esporulação, dá uma olhada no reino Monera. Colocar os vírus, né? Poxa... Isso é um assunto que está na moda aí, né? Devido à Covid-19, são os vírus, são acelulares, parasitas intracelulares obrigatórios, enfim, dá uma olhada. E medidas profiláticas. Pegando o gancho, já em parasito, já coloquei na minha cabeça dentro da parasitologia. Percebi. Dá uma olhada também às viroses e bacterioses e as doenças causadas pelos protozoários, né? Então... Isso aí despenca há anos e anos e anos. Acho que desde os anos 60 eles sempre vão cobrar aí as doenças causadas pelos protozoários. Leishmaniose, malária, enfim. Clássico. Doença de Chagas. Tem que saber como eu pego o contágio, medidas profiláticas, qual órgão ele invade ali, atua, enfim. Precisa conhecer todo o ciclo do parasita. Beleza. E da vida. Zoologia, você falou alguma coisa em sistemas, você ia fazer um comparativo aí em zoologia. O que era? Zoo, eles fazem... o assunto, a moda é sempre fazer uma fisiologia comparada. Basicamente, ele cobra do vestibulando, da vestibulanda, a evolução de determinado sistema, assim. Então, eu até falei lá em botânica da conquista do ambiente terrestre. Isso é algo também que eles vão cobrar dentro da zoologia. Seja pelos invertebrados, né? Sem as vértebras, coluna vertebral, enfim. E os vertebrados. Então, eu pego lá os artrópodes. Dê uma olhada nos artrópodes. Aliás, dentro de zoo, posso falar alguns filos que... Pode, fica à vontade aí. Que eu poderia apostar? Fala olhando para a câmera diretamente para os nossos alunos. Plateuminto e nemateuminto, por causa das verminoses. Então, precisa saber. As verminoses também é clássico em todas as provas. Molusca não tanto. Se cair molusca, vai cair dentro de ecologia. Por isso que a gente fala que ecologia é um assunto meio guarda-chuva. Vai falar dos filtradores, dos bivalves, etc. De ecologia ali já pegando eutrofização. Mas se cair zoo pura mesmo, assim, dentro de invertebrados, vai ser artrópoda. Vai ser artrópoda, a conquista do ambiente terrestre, né? O exoesqueleto de quitina, faz equidise, pode cobrar aquele gráfico de equidise, a troca do exoesqueleto. E de vertebrados vai ser justamente a saída do ambiente, né?
aquático por ambiente terrestre. Então, anfíbio lá, né? Anfibio, 2 vidas, meia na terra, meia na água. E depois os répteis, conquista total do ambiente terrestre. E quais as características que permitiram a conquista do ambiente terrestre? Então, fecundação interna, pele muito queratinizada, respiração pulmonar, exclusivamente pulmonar, ovo com casca calcária, anexos embrionários, enfim. Dá uma olhada nisso. E aí depois vem. A ave precisa saber as características e dos mamíferos. É isso. Perfeito. Terminamos zoologia? Terminamos zoologia. Agora acho que é o último assunto, né, Kim? 3,33333333% biotecnologia. Aparece pouco também, né? Biotecnologia. Mas, se eu pudesse fazer uma questão, eu faria uma questão de vírus, falando justamente da Covid-19, poderia colocar ali vacina, soro, então dei uma olhada nisso. E técnica de PCR, né? Acho que PCR é uma coisa que a galera mais aprendeu nos últimos anos. Temos vários especialistas em PCR, né? Nossa, não. O que mais surgiu aí nos últimos anos são especialistas em PCR, em quando deve fazer o PCR para ser detectado ou não. Isso. Que basicamente é uma duplicação ali do DNA, né? Até eu conseguir fazer a identificação daquele organismo ou daquele ser, se está presente ou não. Então, técnica de PCR, né? Multiplicação, duplicação do fragmento de DNA. Isso é muito comum de biotecnologia. Além de clonagem, né? Clonagem tem ficado meio de lado. Rolou muito da Dolly. Isso. Lá atrás. Era tudo. o quê? 2000, 2005, até 2005, foi isso? Foi início dos anos 2000, isso. Início, né? No século XXI, ovelha Dolly ali bombou. PCR. PCR, já aproveitando, não deixa de ser uma biotecnologia, as vacinas, né? Os processos de fabricação de vacina. Eu vi em alguma prova e foi VUNESP, mas foi particular. Falava justamente da Pfizer, enfim, comparando, né? Das vacinas, produção, tudo. E é isso. Posso falar uma outra coisa que não tá aí? Deve, o que você quiser falar, você pode falar. Eu cedo esse espaço para você. Muito obrigado. Muito obrigado. Nossa, isso é muito bondoso. Vale muito a pena dar uma olhada em Origem da Vida, as diferenças, coisa rápida, tá? Só para também não deixar passar conteúdo. E evolução, né? Engraçado, a evolução não apareceu aí. Mas é isso, como você faz uma comparação entre os sistemas, você está cobrando evolução. Então, evolução / especiação. Então, evolução, darwinismo, neodarwinismo, lamarckismo. Precisa também tá bem claro na cabeça. Às vezes a aluna ou o aluno sabe, mas ele não consegue passar para o papel, né? Então são questões analíticas. É super importante treinar isso, né? Passar para o papel. E especiação. Especiação, que é o surgimento, os processos de surgimento de uma nova espécie, assim. Principalmente simpátrica e alopátrica. Entre essas duas, eu apostaria especiação alopátrica, que é quando há uma barreira. Enfim, essa barreira pode ser uma montanha, pode ser qualquer coisa que crie uma barreira no fluxo gênico, né? Não sei se você está me entendendo aí, tá acompanhando. Impedimento. Isso. Galera de cá não troca ideia mais com a galera de lá, depois de alguns anos surgem novas espécies. Isso é alopátrica, simpátrica, né? A mesma pátria, simpátrica. Difícil cobrar isso, mas alopátrica é bom dar uma olhada. Muito bom, Kim, muito bom. Acho que é isso. Falei tudo. Falou tudo? Acho que eu vou acertar todas. Todas? Eu acho. Parabéns. Muito obrigado. Podem me cobrar isso, viu? É isso aí. Não, se for 4 de 5 tá bom, né? Tá bom. Ou 8 de 10, vai. 4 de 5 tá bom. 4 de 5, ótimo. Se você quiser fazer um agradecimento aí, uma despedida, uma boa prova pra galera aí, nesse final, fica à vontade, o espaço é seu. Terminamos a temporada dos processos seletivos, é isso? É isso. É isso. Então, boa prova para todos vocês. Assim a gente encerra a temporada a nossa primeira temporada do podcast. Desejo a vocês boas férias, bom descanso para todos. Mesmo que não dê certo, saiba que vocês estão muito mais próximos do que estavam antes. Então é isso, descansem, tudo valeu a pena. Uma excelente prova para todos. Até a próxima. Precisando da gente,
Segue lá no Instagram, no YouTube, H Plus Med. E é isso. Excelente prova. Tamo junto, é nóis. É isso aí, Kim. Valeu. Espero que eu tenha aqui ficado à altura da sua apresentação. Muito obrigado aí por ter me convidado mais uma vez aí para participar, para assumir o seu posto aqui temporariamente. Que isso, quantas vezes você quiser. Nos próximos aí, Joaquim Matheus estará de volta à cadeira que ele gosta. Valeu, Nandito. Beleza? Agradeço. Boa prova, galera. Foi um prazer aí. Estamos juntos. É nóis. Obrigado. Valeu, gente. Beijo. Valeu, Matheus. Beijo.